Fala, gente, tudo bem? Olha só, vim fazer esse vídeo aqui para vocês por causa de uma reportagem que eu li recentemente falando da condenação de uma influenciadora digital por causa de uma compra feita por uma pessoa que foi influenciada por ela e teve prejuízo em razão disso, tá? Vamos explicar essa situação melhor. Bom, há algum tempo eu tinha falado, já tinha postado inclusive nas redes sociais lá do nosso escritório, @cjbadv. Se você for lá numa postagem de 1º de julho, eu falo sobre a responsabilidade civil dos influenciadores digitais, tá? Porque ela já existe, né? E essa condenação, isso que aconteceu no Judiciário do Rio de Janeiro, já deixa claro, mais especificamente de Barra Mansa, tá? Já deixa claro a tendência do Judiciário em seguir nesse sentido, da possibilidade de responsabilização civil dos influenciadores digitais pelos produtos que ele anuncia, pelas vendas que ele gera, por assim dizer, né? Então a gente sabe que o trabalho de um influenciador digital ele está muito relacionado ao número de seguidores que ele tem, à influência que ele provoca, e algumas empresas partiram do pressuposto que eles seriam bons garotos propaganda. A grande questão é que não houve aí uma clara conceituação de propaganda, sabe? Apesar de hoje já ter algumas regulamentações dizendo que deve ficar claro que é uma propaganda ou não, o nível do influenciador ele é diferente de uma propaganda de TV, por exemplo. Porque o influenciador, como o nome diz, ele gera influência. Então ele efetivamente pode contribuir para a determinada compra. No caso em si, a pessoa ela comprou um celular porque foi anunciado por esse influenciador. Então a influenciadora foi no Instagram dela, fez o anúncio da loja, tá, da promoção, a pessoa viu, foi na loja, o que é melhor, entrou em contato com a loja e fez a compra online. Só que ela nunca chegou a receber esse celular. E posteriormente ficou sabendo que na verdade isso era um grande golpe que já estava a nível nacional. Entrou com uma ação na justiça contra a influenciadora, alegando que ela só fez a compra por causa dela, tá? E a sentença, que foi interessante nesse sentido, porque ela reconheceu o poder de influência e o fato de que o influenciador recebeu para fazer essa propaganda. Então, apesar de parecer que ele não tem nada a ver com a situação, foi considerado pela sentença a sua responsabilidade objetiva, né? O que significa dizer basicamente que ele contribuiu para o dano. E, obviamente, ele teve que reparar pelo dano. No caso, a reparação foi integral, tá? Eu vou arredondar, foi menos que isso um pouco, mas em torno de R$ 2.500. E esse vídeo, ele não só é um alerta para as pessoas terem sempre atenção com relação ao que estão consumindo, ao que estão, ao como estão sendo influenciadas, mas para o próprio influenciador, tá? Fica aqui a minha dica para você enquanto advogado. Quando eu fiz a postagem, eu deixei claro que ao influenciador, ao youtuber, ao instagramer, tiktoker, qualquer rede social que você use para gerar influência, você tem que ter uma noção do tamanho da sua influência e do que ela pode gerar. E sempre que for contatado por alguém para fazer um trabalho de influência, um trabalho de divulgação de uma determinada marca ou produto, se resguarde. Faça um bom contrato com essa pessoa que está te pedindo para fazer essas publicações. Entenda o que ela é. Tenha efetivo conhecimento do que está sendo feito, porque a justiça ela está seguindo no caminho da responsabilização dessa atividade, tá? E isso é muito sério e deve ser visto com bastante atenção. Então, se você é um influenciador digital, você não deve parar de fazer isso por conta dessa primeira condenação que houve e desse caminho que o judiciário está seguindo. O que você deve fazer é procurar se assegurar jurídica e legalmente para conseguir fazer o seu trabalho da maneira correta e não sofrer nenhum dano por isso, né? Ter que pagar por
prejuízos causados a terceiros, tá certo? Fique atento, se resguarde e qualquer dúvida é só entrar em contato conosco, gente. Eu espero aí ter trazido um pouco de luz nesse assunto, que é só o início de uma discussão que promete ser bem interessante aí futuramente, tá certo? Grande abraço, até o próximo vídeo.